Olá! Bem-vindo a sumarizador do livro em VUC.pt. O livro que vou resumir hoje é A Guerra dos Chips, com o subtítulo O Combate pela Tecnologia Mais Crucial do Mundo. Este é um novo livro publicado em maio de 2023 e também um novo livro em inglês original publicado em outubro de 2022. O livro trata de um tópico que preocupa quem visitou a China nos últimos anos, a competição entre os Estados Unidos e o resto do mundo em chips. Nos últimos anos, a competição entre a China e os Estados Unidos por chips tornou-se cada vez mais acirrada, e os Estados Unidos sempre buscaram problemas jogando fichas nele. Vemos isso nas notícias o tempo todo. Mas se você pensar sobre isso, há muita coisa que realmente não faz sentido quando se trata dessa corrida de pulgas. Fizemos tantos avanços tecnológicos nos últimos anos, então por que os americanos são tão sensíveis? Por outro lado, há áreas em que os Estados Unidos também tentam interferir em nós, mas a globalização dos mercados e da tecnologia nos dará mais opções e removerá a ameaça representada pelos Estados Unidos. Então, por que a América é assim? Forte? Na região da cabeça? Enquanto isso, que impacto essa corrida de pulgas terá no futuro da China e dos Estados Unidos? As respostas a essas perguntas podem não ser óbvias quando olhamos para o presente, mas precisamos olhar para a história. Através deste livro, aprendemos que esta é uma relação de amor e ódio que se estende por mais de 60 anos. O autor do livro, Chris Miller, é professor associado de História Internacional na Tufts University, Estados Unidos, pesquisador de um think tank americano e colaborador do New York Times. Ele consultou muitas informações e conduziu mais de 100 entrevistas com especialistas em chips da indústria, academia e governo para escrever o livro. A história deste livro é turbulenta. Nas últimas décadas, os países e os Estados Unidos sempre competiram ferozmente no campo dos chips por sucesso ou fracasso, então somos a China. Se você tiver problemas se você ver e entender o chip americano, certamente ficará surpreso. Neste áudio, falamos primeiro sobre como os Estados Unidos lideram no setor de chips. A seguir, falamos sobre a guerra de chips entre os Estados Unidos e outros países. Parte 1. Antes de chegarmos a esta história, precisamos aprender sobre ciência. Porque se você não souber nada sobre como o chip funciona, mais tarde, quando você ouvir sobre isso, não saberá por que as pessoas estão brigando. Mas não se preocupe. Não vamos falar de fórmulas complicadas. Deixe-me explicar nos termos mais simples porque a cortiça é tão importante. O que exatamente é um chip? No sentido mais simples, a essência de um chip é um circuito. Na era da eletricidade e da informação, os circuitos são a base de tudo. Os circuitos já foram controlados por máquinas, e os interruptores de luz hoje ainda são controlados por máquinas. Em 1945, um cientista dos laboratórios Bell, nos Estados Unidos, acidentalmente descobriu os semicondutores e descobriu que eles têm a propriedade milagrosa de poder ligar e desligar como um interruptor, mudando a mudança de voltagem. Em outras palavras, usando um semicondutor, a corrente pode ser controlada pela corrente. Ao ligar e desligar a corrente para representar os números 0 e 1, você pode realizar uma variedade de cálculos. É a base dos computadores, da internet, dos telefones celulares e de todos os tipos de dispositivos eletrônicos inteligentes hoje. Quanto mais componentes semicondutores houver em um circuito, mais poderoso será o circuito. O problema é que todos esses componentes precisam ser soldados na placa de circuito e conectados por fios, o que pode ser muito complicado. Se você já desmontou um rádio ou uma televisão velha e olhou para a placa de circuito interna, provavelmente já passou por isso. Esses circuitos são caros de fabricar, consomem muita energia e são propensos a falhas. Nessa época, um jovem de Shockley teve uma ideia brilhante. Como o coração deste circuito é um semicondutor, os componentes podem ser moldados diretamente do material semicondutor. Essa ideia acaba sendo viável e os componentes podem ser muito pequenos, o que tornaria o circuito muito mais complicado. No passado, os circuitos de solda continham apenas algumas centenas de componentes, mas conforme a tecnologia avança, esses circuitos de semicondutores gravados contêm dezenas de milhares, até mesmo centenas de milhões de componentes e se tornam mais complexos. Agora os cálculos podem ser realizados. O principal impulsionador da computação hoje é a capacidade de encaixar mais componentes semicondutores em circuitos do mesmo tamanho. Os circuitos gravados neste semicondutor são chamados de circuitos integrados e geralmente são chamados de chips. Então, alguns dizem semicondutor, alguns dizem circuito integrado, alguns dizem chip, embora todos digam a mesma coisa. Para simplificar, chamaremos todos eles de chips no restante desta história. Então você pode entrar oficialmente na história.
Onde a história começa? Tudo começou em uma noite aparentemente comum, há mais de 60 anos. No inverno de 1958, três jovens caminhavam pelas ruas de Washington, D.C. De volta ao hotel, cantamos, bebemos e cumprimentamos os flocos de neve. Ninguém que os encontre na rua pode prever que eles se tornarão os gigantes da tecnologia do futuro com o poder de mudar o mundo no próximo meio século. Um dos três jovens era Gordon Moore, o famoso inventor da Lei de Moore. Outro jovem é Robert Noyce, o gênio que inventou o microchip do qual falamos acima. 10 anos depois, Noyce juntou-se a Moore como fundador da Intel. Há também um cientista chinês chamado Zhe Zongmin, que desempenha um papel muito importante nas histórias posteriores. O livro Chip Wars usa esse momento como o começo de sua história, e é um momento muito oportuno. Porque, nesta fase, está provado científica e tecnicamente que o chip é uma invenção. No entanto, o chip não foi testado, por isso não é industrializado. Claro, todos nós sabemos como os chips são importantes hoje, mas na época, queimar circuitos elétricos em semicondutores era 50 vezes mais caro do que soldá-los juntos, então a invenção este novo é um pouco complicado. No trem Moore e Noyce viram um grande potencial neste chip e reuniram outros membros para formar a Fairchild Semiconductor. A empresa ficou tão famosa que não é exagero dizer que o futuro do Vale do Silício não existiria sem a Fairchild. Mas, na época, ninguém no mercado estava pagando por essa nova e cara invenção, e a nova empresa estava com problemas. A demanda do mercado para a produção de chips em larga escala de produção. Muitas regiões podem reduzir chips, reduzir custos e há mais regiões com mais incentivo para usar chips, o que pode aumentar a demanda do mercado. Assim, a indústria de chips pode entrar em um círculo virtuoso. Naquela época, a indústria de chips precisava urgentemente de grandes encomendas para abrir esse ciclo. Surpreendentemente, o primeiro grande pedido que a Fairchild recebeu foi da União Soviética. Em 1957, a União Soviética lançou com sucesso o primeiro satélite artificial. 4 anos depois, o cosmonauta soviético Gagarin se tornou a primeira pessoa a ir ao espaço. O segundo sucesso consecutivo da União Soviética chocou os Estados Unidos. Os Estados Unidos, que se orgulham de ser uma potência tecnológica, sentem que estão ficando para trás. O governo dos Estados Unidos anunciou que lançará um programa espacial de emergência e enviará astronautas à Lua. Tal programa espacial requer naturalmente um foguete, e é mais fácil e mais eficiente em termos de energia controlar o foguete com um chip do que com circuitos convencionais, e os programas espaciais priorizam o desempenho sobre o custo. Fairchild. Durante esse período, os militares dos Estados Unidos também começaram a comprar chips. Durante a Guerra Fria, os militares dos Estados Unidos queriam desenvolver um míssil capaz de lançar uma ogiva nuclear no espaço contra a União Soviética. O problema é que o míssil deve ser equipado com um computador devido à necessidade de orientação precisa, mas o computador geralmente é muito grande e pesado, afetando o desempenho do míssil. Um chip em um computador foguete dobraria o desempenho de um computador comum, mas apenas metade do peso. Mais uma vez, os militares são mais orientados para o desempenho e estão dispostos a pagar por chips de alto desempenho. A NASA e os militares dos Estados Unidos se tornaram os primeiros grandes clientes da indústria de chips. A necessidade militar de chips aumentou e satélites, sonares, torpedos, radares e várias armas começaram a usá-los. Na década de 1960, mais de 95% dos chips fabricados nos Estados Unidos a cada ano eram usados em aplicações militares e aeroespaciais. Em apenas 2 anos, as vendas da Fairchild cresceram de $500 mil para $21 milhões, e a empresa se transformou em uma grande corporação com 1.000 funcionários. Com a injeção inicial de dinheiro na indústria de chips, o mencionado ciclo virtuoso mudou e os custos dos chips começaram a cair e, em menos de uma década, os chips Fairchild foram vendidos de $20 para $2. A Rosal também abriu um mercado privado, onde fabricantes de tudo, de aparelhos auditivos a rádios, começaram a comprar chips. Especialmente no campo da tecnologia da informação, os chips permitiram que os computadores se tornassem mais poderosos e menores, dando-lhes a capacidade de penetrar em empresas e até mesmo em residências. Como resultado, o mercado de chips continua a crescer. As empresas de informática da época compravam 20 milhões de chips em um ano, mais de 20 vezes a quantidade de chips consumidos para o programa de pouso na Lua. No final da década de 1960, a indústria civil de computadores comprou tanto os chips quanto os militares, e a demanda do setor privado continuou a crescer. A indústria de chips tornou-se uma enorme mina de ouro.
Quando um funcionário da Fairchild deixou a empresa, ele escreveu sem rodeios no questionário da empresa: "Quero que você fique rico." Com grande fluxo de caixa, a indústria de chips começou a crescer na rodovia. Mas essas áreas de segurança nacional e dinheiro real não podem ser monopolizadas pelos Estados Unidos, e mais cedo ou mais tarde, se tornarão o jogo de todas as nações. Assim, o primeiro adversário venceu os Estados Unidos. Seu adversário era a União Soviética. A União Soviética rapidamente percebeu a importância dos chips na defesa e aeroespacial e também decidiu desenvolver a indústria de chips. A União Soviética até estabeleceu uma nova cidade fora de Moscou dedicada à pesquisa e desenvolvimento de semicondutores. A cidade possui universidades especiais, institutos de pesquisa, fábricas, hospitais, creches, cinemas para funcionários. Os soviéticos eram tão ambiciosos que nem tentaram fazer da cidade um segundo Vale do Silício, acreditando que a indústria soviética de semicondutores superaria os Estados Unidos. Isso não é muito otimista para a União Soviética. Se você olhar para trás, poderá sentir que a União Soviética era absolutamente forte no negócio de chips e os Estados Unidos eram o inimigo. Primeiro, o já mencionado avô Shockley, que mais tarde se tornou professor na Universidade de Stanford, publicou um livro didático, que logo foi traduzido para o russo. Naquela época, a União Soviética tinha físicos importantes. Pode-se dizer que a pesquisa sobre chips relacionados na União Soviética naquela época estava quase no mesmo nível dos Estados Unidos. Falando em espionagem, o consulado soviético em São Francisco tinha uma equipe de inteligência de 60 agentes especializados em coletar informações técnicas sobre empresas do Vale do Silício. Os agentes atacaram engenheiros americanos, usaram empresas de fachada suíças para importar chips e até foram direto às fábricas da Intel para roubar chips. Como resultado, os últimos chips americanos ainda eram fornecidos à União Soviética. Em outras palavras, a União Soviética ainda poderia obter os chips mais recentes dos Estados Unidos. A União Soviética parecia ter dinheiro e inteligência para igualar ou superar os Estados Unidos em microchips, mas isso não importava. Mas, na verdade, a Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos conduziu um estudo sobre chips soviéticos em 1985 e descobriu que esses chips soviéticos ainda eram 5 anos mais lentos que os chips americanos. Não tão rápidos quanto, não mais lentos e não tão precisos quanto um relógio. Por que a União Soviética não pode seguir os Estados Unidos passo a passo? Muitos motivos são discutidos neste livro, mas talvez o principal seja que os cientistas e engenheiros soviéticos estavam presos, não deixando espaço para a criatividade independente. A União Soviética tinha uma estratégia de chip de cópia, o comando do comandante era copiar cada chip americano, e a forma como a América foi feita é como a União Soviética foi feita. A unidade usada pelos Estados Unidos também era polegadas, mas a União Soviética usava polegadas em vez de centímetros. Claro, não é fácil cometer erros, mas correr na URSS e na América também era. A União Soviética gostava de seguir os passos dos Estados Unidos e seguir em frente, e os Estados Unidos também gostavam de seguir em frente. Mais uma coisa a notar. Os chips da União Soviética foram fornecidos quase exclusivamente para os militares, o mercado civil não foi desenvolvido. Antes que você perceba, você vai ouvir esta história também. Depois que as duas seções da estrada, militar e civil, amadureceram, o mercado de chips dos Estados Unidos tornou-se a parte dominante, seguido pelo mercado consumidor civil, mas o lado soviético tinha poucos mercados de consumo e era muito dependente de clientes militares. A União Soviética deu um salto para alcançar os Estados Unidos nesta corrida de longa distância, mas tornou-se cada vez mais difícil alcançá-la. Durante uma visita ao Vale do Silício em 1990, o último líder da União Soviética, Gorbachev, disse à plateia em um discurso na Universidade de Stanford: "A Guerra Fria acabou. Pare de lutar para ver quem está lá. Vencerá." Dureza na boca. Em poucos anos, as outrora promissoras fábricas de chips soviéticas foram reduzidas a fazer pequenos chips para brinquedos do McDonald's, e a Guerra Soviético-Americana acabou. As consequências dessa guerra de chips continuaram a levar a um conflito entre a Rússia e a Ucrânia em 2022. Quando a Guerra Fria acabou, a maioria dos clientes russos parou de comprar chips domésticos e a indústria russa de chips declinou. Quando se tratava dos campos de batalha russos e ucranianos, descobriu-se que os drones russos estavam equipados com chips estrangeiros. Armas mais importantes, como mísseis, que requerem orientação precisa, são difíceis de manter. As restrições de chips nos Estados Unidos e na Europa deixaram a Rússia com falta de mísseis de cruzeiro apenas algumas semanas após a guerra.
O livro cita um relatório de inteligência dos Estados Unidos revelando que as fábricas russas estão redirecionando chips para lava-louças até mesmo para sistemas de mísseis, e o embargo de chips envergonhou as subfábricas. Um terço. Mas a lamentável retirada da União Soviética não tranquilizou completamente os Estados Unidos. Agora eles notaram que outro inimigo havia aparecido. O resto é o Japão. A missão do Japão é diferente da União Soviética. Desde o início, a União Soviética enfrentou os Estados Unidos e assumiu a liderança imediata. O Japão começou juntando-se aos esforços dos Estados Unidos para se integrar à cadeia da indústria de chips dos Estados Unidos. Tomemos como exemplo a famosa empresa japonesa Sony. O fundador da Sony, Akio Morita, percebeu o grande potencial dos semicondutores em 1948. Assim que esse chip nasceu, a Sony rapidamente fez o mesmo. Mas a Sony não tem intenção de ganhar nenhum contrato de defesa ou aeroespacial, concentrando-se em usar o chip em produtos como bens de consumo, rádios e computadores. Os Estados Unidos também são um aliado estratégico e econômico do Japão, então a indústria de chips não está essencialmente em defesa contra o Japão e a Sony o lançará em breve, mas é claro que a Sony produzirá apenas um sistema mundial por trás desse chip. Não, e francamente, a Sony também paga royalties por este chip. América. Hoje, os Estados Unidos e o Japão estabeleceram uma relação simbiótica no setor de chips, com os Estados Unidos produzindo chips de última geração e o Japão produzindo o material por trás dos chips. Os Estados Unidos têm um mercado militar, enquanto o Japão se concentra no mercado consumidor civil. Superficialmente, o Japão também está avançando nessa corrida e é apenas um mercado privado neste momento. O problema é que o mercado privado está crescendo rapidamente e a principal potência do Japão está se fortalecendo. Por exemplo, a Intel inventou o chip DRAM, comumente conhecido como memória. Hoje, o chip DRAM é o cartão de memória 8G ou 16G mais importante na compra de computadores e celulares. Pode-se ver que a demanda do mercado por esse tipo de chip DRAM é extremamente grande apenas na área de computadores pessoais. Inventado pela Intel, o primeiro chip DRAM mais vendido da América. O Japão também começou a produzir chips DRAM, mas atendeu apenas a um pequeno número de mercados de baixo custo. Deve-se entender que na América naquela época, Made in Japan era equiparado a coisas baratas e grosseiras. Como resultado, na década de 1980, os executivos da indústria americana de chips perceberam que a qualidade dos chips japoneses superava em muitos chips americanos. Ele calculou a taxa de falha do chip comparando 3 empresas japonesas com 3 empresas americanas. Ele descobriu que a taxa de inadimplência das melhores empresas americanas é 4 vezes maior que a do Japão e a das piores empresas 10 vezes maior que a do Japão. Isso significa que os chips japoneses são baratos e confiáveis. Então, como você compra tokens dos Estados Unidos? Além disso, as empresas japonesas têm ambições maiores. Eles sabem que apenas copiar produtos americanos só lhe dará status e lucros de segunda classe, e que você precisa criar novos produtos para obter mais. O exemplo mais proeminente é o Walkman lançado pela Sony, que vendeu um total de 385 milhões de unidades em todo o mundo, tornando-se um dos produtos de consumo mais populares de todos os tempos. Na época, cada Walkman continha 5 chips de última geração. Novos produtos criaram uma nova demanda e se tornaram a força motriz da indústria japonesa de chips. Na década de 1980, os eletrônicos de consumo haviam se tornado uma especialidade japonesa, tornando o Japão uma potência de chips e uma tendência latente fora dos Estados Unidos. A Intel, a primeira a introduzir chips DRAM, detém atualmente apenas 1,7% do mercado global. Em 1990, metade das fábricas de chips do mundo pertenciam a empresas japonesas. O Japão tem apenas um lugar no mercado privado, mas seu poder está crescendo. A América anda sobre 2 pernas e as pessoas comuns têm pés moles. Nesse ponto, o Japão certamente pensaria: podemos vencer os Estados Unidos? O fundador da Sony, Akio Morita, até publicou um livro chamado Ken Japan Seino, cuja essência não é sobre a dependência do Japão dos Estados Unidos, mas a dependência da América do Japão. Os Estados Unidos ficaram furiosos com isso e, claro, tiveram que revidar. No mercado de chips de baixo custo, os Estados Unidos optaram por excluir a Coreia do Sul. Naquela época, o governo coreano concedeu à Samsung um grande empréstimo para apoiar o desenvolvimento da indústria de fabricação de chips da Samsung. Sem dúvida, a ascensão da Coreia do Sul enfraquecerá a posição do Japão. Os americanos sentiram que o inimigo do inimigo era seu amigo e que, se lutassem em 3, a posição de seu chefe seria mais estável.
A empresa americana transferiu diretamente a tecnologia de fabricação de chips para a Samsung. A Intel também permite que a Samsung forneça chips sob a marca Intel. Em 1998, a Coreia ultrapassou o Japão na produção de memórias. A participação de mercado do Japão caiu de 90% para 20%. Mais importante, os Estados Unidos mais uma vez lideram em chips de próxima geração. Um dos eventos mais famosos é a transição da Intel. O CEO da Intel na época era Andy Grove. Então ele publicou um livro muito popular, Only Paranoia Will Survive. Só então Grove percebeu que a Intel definitivamente perderia para o Japão no negócio de memória. Ele quer se concentrar na CPU, mas o negócio de memória atual não é o futuro, embora certamente seja lucrativo, o futuro da CPU é incerto. Grove e Moore então tiveram uma troca famosa. O Sr. Grove perguntou ao Sr. Moore, e se nós dois fossemos demitidos da empresa quando o novo CEO assumiu? Moore argumenta que o novo CEO se aposentará do negócio de memória e se concentrará no desenvolvimento de microprocessadores. Grove finalmente decidiu fazer a transição por conta própria. Todos sabemos que os lucros da Intel estão no caminho certo. Cada casa tem um computador, quase todo computador tem um processador Intel. A Intel não apenas reviveu, mas os Estados Unidos mais uma vez assumiram o controle da indústria de chips. Além disso, os militares dos Estados Unidos realmente têm fundos para apoiar a indústria de inovação de chips dos Estados Unidos. Deve-se notar que há todo um novo conjunto de técnicas de design de chips. No projeto original do chip, os engenheiros usaram giz de cera para desenhar o layout em uma linha. Mas antes disso, havia apenas centenas ou milhares de componentes em um chip, então os chips se tornaram mais complexos e o design manual exigia mais esforço. Então, dois cientistas da computação inventaram uma maneira de usar software para projetar circuitos integrados. Com financiamento militar, esse método foi refinado e criou todo um novo campo de ferramentas de design de chips de software. Essa inovação tem implicações de longo alcance e hoje todos nós temos que projetar chips ou usar software de design americano. Em outras palavras, por meio da inovação, os Estados Unidos mais uma vez lideram. O Japão, por outro lado, diz que sua posição no mercado não é insubstituível. O esforço japonês terminou em fracasso. Parte 4. Finalmente é hora de falar sobre a China. Dissemos que a indústria de chips é uma encruzilhada entre as indústrias militar e civil. Depois de ler este livro, você se sentirá confiante em todas as aplicações básicas de chips desde o início da pesquisa e desenvolvimento de chips nas décadas de 1950 e 1960. Ao nível da defesa, temos uma grande capacidade de produção independente. Vamos nos concentrar no lado privado do mercado. Honestamente, nos estágios iniciais do mercado de eletrônicos de consumo, a China não é muito competitiva, mesmo no mercado asiático de chips. Na década de 1980, muitos países asiáticos queriam entrar no mercado de chips. O Japão e a Coreia são os de melhor desempenho. Mais atrás estão Singapura e Malásia, que estão aprendendo com a Coreia do Sul desde a montagem do chip até a fabricação. A China está mais atrás, com o Taiwan da China sendo o principal responsável pelo empacotamento e teste de chips. Considerada a indústria de chips mais do Taiwan, é uma das indústrias de baixa tecnologia e mão de obra intensiva. A China continental acaba de passar por uma reforma e abertura, mas até agora a indústria de semicondutores só pode aprender com o modelo de Taiwan. Mas há uma pessoa que quase sozinha quebrou completamente esse padrão. Essa pessoa é Zhang Zongmin. A princípio ele saiu, mas depois disse que havia desistido da maior parte do livro, mas desta vez funcionou, surpreendentemente, por assim dizer. Nascido na China continental, Zhang Zongmin cresceu em Hong Kong, China, antes de se mudar para os Estados Unidos, onde frequentou a Harvard University e depois o Massachusetts Institute of Technology. Um player de mercado na indústria de chips, um especialista técnico e executivo de negócios, Zhang Zongmin foi convidado da região chinesa de Taiwan na década de 1980 para ajudar a modernizar a indústria de microchips de Taiwan. O Sr. Chan fundou a famosa TSMC e desenvolveu um modelo de indústria sem precedentes. Qual modelo? Na indústria de chips herdada, cada empresa tem sua própria fábrica de chips e projeta e fabrica seus próprios chips. A maioria das empresas americanas abre fábricas no Sudeste Asiático para economizar custos trabalhistas. No entanto, isso é injusto e muito caro. Como se todo escritor tivesse que ter sua própria gráfica, alguém precisa de uma gráfica profissional para ajudar os outros a imprimir livros. Eu dei um exemplo como se eu precisasse abrir o arquivo.
Voltando à indústria de chips, o objetivo é construir fábricas de chips e várias empresas especializadas em fornecer desenhos de projeto e suporte para a fabricação de chips. Na verdade, naquela época, algumas PMEs queriam se concentrar no design de chips e depois permanecer com a Intel como OEM, mas esse modelo não era uma boa parceria. As pequenas empresas temem que as grandes fábricas copiem seus projetos. Quando o TSMC for lançado, esse modelo de negócios de entretenimento entrará oficialmente em operação. No começo, fabricar chips era um negócio muito caro, mas agora é só design e os custos estão caindo. De repente, o Vale do Silício surgiu com uma infinidade de startups, revigorando a criatividade na indústria de chips. Entre essas empresas menores está uma empresa chamada NVIDIA. Após o nascimento da inteligência artificial, descobrimos que o poder de computação das GPUs é especialmente útil para treinar modelos de inteligência artificial. É por isso que a NVIDIA está atraindo cada vez mais atenção. A ascensão da NVIDIA não é culpa da TSMC. O próprio fundador da NVIDIA disse certa vez: "Estou esperando para construir minha própria fábrica de chips GPU para poder me tornar o CEO de uma empresa com dezenas de milhões de dólares." O valor de mercado é de dezenas de milhões de dólares. Você já ouviu falar muito sobre isso, mas deve saber que a atual capitalização de mercado da NVIDIA é de centenas de bilhões de dólares. E há o maior cliente da TSMC, a Apple. Além disso, o Sr. Chan também fez outras duas coisas para fortalecer sua posição na indústria. Primeiro, a TSMC deixou claro desde o início que não desenvolveria seus próprios chips para que os clientes pudessem confiar confortavelmente na TSMC com seus projetos. Outra razão é que a TSMC fez parceria com muitos aliados na cadeia da indústria, como empresas de design de chips, empresas de litografia e empresas de materiais semicondutores, e trabalhou com elas para pesquisar, desenvolver e progredir em conjunto. Essa parceria em larga escala não apenas garante que a TSMC sempre tenha tecnologia avançada de fabricação de chips, mas também tem mais empresas dispostas a transferir a produção de chips para a TSMC para reduzir os custos de produção. A indústria de chips dos Estados Unidos está em rápido declínio. Na década de 1990, havia apenas uma fábrica de chips Intel nos Estados Unidos. Segundo a TSMC, por volta de 2000, quando o SMIC foi estabelecido, a rota também passaria por Zhangzhou, na China continental. A propósito, na indústria de chips, como a China e os Estados Unidos, temos uma espécie de interdependência. Projeto e fabricação dolorosos. Do ponto de vista dos Estados Unidos, alguns mercados consumidores, especialmente a China, poderiam se beneficiar mais de um mercado consumidor desse tamanho. Não há nada de errado se outro fabricante de chips um dia salvar a TSMC da guerra. Os próprios chips são uma indústria globalizada, e quanto mais empresas operarem nesse setor, mais rica será a América. Por que os Estados Unidos são hostis à China na questão dos chips? A resposta no livro é muito simples. Os Estados Unidos dão vários motivos, mas o principal é que os chips americanos estão crescendo tão rápido que os Estados Unidos se sentem ameaçados. Eles acreditam que, à medida que a indústria eletrônica da China continua a crescer e a China compra cada vez mais chips de última geração, a indústria global de chips se tornará cada vez mais dependente da China. É por isso que os Estados Unidos visam especificamente a Huawei, porque a Huawei está avançando no setor de chips. Claro, esse é apenas o ponto de vista americano, ou a paranoia de maltratar sua família. Por exemplo, muitos países europeus também acreditam que a tecnologia chinesa certamente melhorará, mas não a veem como uma ameaça e estão mais dispostos a cooperar com a China. Mas não podemos ser os conselheiros da América para lidar com a paranoia da repressão americana. A realidade é o que é e só podemos enfrentá-la. Como o autor escreveu em seu livro, a questão que resta para a indústria de chips é como a China reage à recente escalada na guerra dos chips. Eles vão recuar ou recuar, eu disse depois de aprender a história do desenvolvimento de chips. Até agora, considere que todos nós podemos levar a resposta a sério. O desmame nunca é a solução, basta redobrar os esforços. Diploma neste livro, A Guerra das Cartas, vou terminar para você. Ouvindo o final, você pode ficar um pouco descontente. Isso ocorre porque o autor termina com uma pergunta em vez de dar uma resposta. Como os chips chineses se desenvolverão? Na verdade, se lermos este livro e entendermos a história das pulgas, poderemos encontrar nossas próprias respostas. A indústria de chips tem características únicas. Em primeiro lugar, o setor ainda não é verdadeiramente globalizado, com grandes links dominados por poucas ou mesmo por uma única empresa.
Em segundo lugar, a indústria de chips é extremamente complexa. Embora os Estados Unidos possam ter grande influência, também dependem de outros países. Em terceiro lugar, o progresso tecnológico da indústria de chips é muito rápido. É a única empresa em destaque no momento, mas pode ser substituída se não seguir a próxima tendência. Portanto, cada atualização é uma oportunidade de seguir em frente. Portanto, se você olhar ainda mais de perto, o futuro da tecnologia de última geração apresentará tecnologia de ponta de forma realista, e a próxima atualização de tecnologia permitirá que você controle seus keynotes. Visto sob esta luz, dobrar não é apenas um jargão motivacional, é um verdadeiro programa de apoio. Chamar a atenção. 1. A indústria de chips dos Estados Unidos primeiro contou com os setores militar e aeroespacial para obter o primeiro balde de ouro e, em seguida, com a ajuda do mercado civil em expansão para obter um impulso de desenvolvimento sustentado. 2. A União Soviética e os Estados Unidos na competição de chips, o uso de estratégia de cópia e, finalmente, perdeu a oportunidade de inovar ainda mais. 3. O Japão se concentra no mercado de eletrônicos de consumo, uma vez que no campo do chip tem força para desafiar os Estados Unidos. Mas a participação no mercado de chips de baixo custo pode ser substituída, e os Estados Unidos se basearão na inovação para recuperar a posição de liderança. 4. Em Taiwan, na China, a TSMC, fundada por Zhang Zhongmou, desenvolveu um modelo industrial sem precedentes. A TSMC reuniu um grande grupo de parceiros da cadeia industrial, como empresas de design de chips, empresas de litografia e empresas de materiais semicondutores, e fez progressos com seus parceiros em pesquisa e desenvolvimento. Por meio dessa grande aliança, a TSMC obteve a mais avançada tecnologia de fabricação de chips e pode reduzir os custos de produção, e mais empresas estão dispostas a entregar chips à TSMC para a produção. Uma versão eletrônica do livro original é incluída no VUC.pt.